Muito bem, nós estamos aqui com um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, o Anderson, e também a sua esposa, Débora. Por que ele é ex-pastor? Qual a razão dele ter saído de pastor? Foi alguma conduta contrária às Escrituras, contrária à vontade de Deus, que o fez sair de pastor? Não. Foi entendido que o chamado dele não era para o altar como pastor, e sim para o átrio. E a maior prova disso é que hoje, ele servindo a Deus no átrio, ele tem sido bem sucedido. Mas o que eu quero conversar com você, Anderson, é o seguinte: você foi pastor durante quanto tempo? Bispo, eu fui pastor durante 4 anos. 4 anos? 4 anos. Muito bem. E durante esses 4 anos, você provavelmente, eu acredito, pregou sobre o sacrifício. Sim, bispo. Sempre ensinei as pessoas sobre a fé sacrificial. Sempre ensinou? Sempre ensinei, bispo. Inclusive na Fogueira Santa? Sim, senhor. Muito bem. Ô Anderson, você como ex-pastor, você que já esteve no altar conosco, ensinando sobre a fé sacrificial, principalmente nessa época, nesse período que é o da Fogueira Santa de Israel. O que você tem para falar, você também, Débora, a respeito da Fogueira Santa na tua vida, a respeito da fé sacrificial, principalmente na Fogueira Santa? Bispo, o meu testemunho todo, ele é com base no sacrifício. Desde a minha chegada na igreja até a minha chegada à época como pastor, e até então o meu afastamento, né, de pastor, eu sempre vivi o sacrifício. Não teve nenhum momento da minha vida, desde quando eu cheguei à igreja, que eu deixei de sacrificar. Você chegou em quais condições? Bispo, na época que eu cheguei com problema de vícios. Cheguei a experimentar drogas, cocaína, maconha, crack, cola. Cheguei a fazer pequenos furtos. Foi assim, com problema na família. Alcoolismo dentro de casa. Meu pai era viciado em bebida. Muitas brigas, não havia união. Dentro de casa, uma divisão muito grande. Foi assim que eu cheguei na igreja. Você, a Débora é médica veterinária. Sim, senhor. Posso chamar de Débora ou tem que ser doutora? Não, Débora, por favor. A gente tem essa liberdade porque ela foi esposa de pastor. Em Débora, você chegou em quais condições? Eu cheguei depressiva, angustiada, tomando medicamentos controlados, sendo acompanhada por psiquiatra, por psicólogos, acreditando que isso tivesse cura com a medicina, até porque eu vinha da medicina, e sem resposta. Então foi nessa condição que eu cheguei na igreja, com a vida espiritual bem conturbada, manifestando com espíritos, tendo visão de vultos, ouvia vozes, perturbação noturna, terror noturno. Então era muito, muito angustiante viver dessa forma. Queria dar cabo da minha vida, mas como eu cresci numa família espírita, eu entendia que não poderia fazer isso, porque no espiritismo tem uma regra que fica, não sei dizer a regra, não sei como é que é, mas que fica num lugar chamado umbral, e eu não queria ir para esse lugar, então eu não poderia acabar com a minha vida. Então eu tinha que aceitar. O espiritismo falava que eu tinha que aceitar aquela condição porque eu tinha uma missão com eles, assim, né? Teu processo de libertação levou quanto tempo? 3 meses. 3 meses. 3 meses. O que mais dificultou para que você fosse liberta? Eu acho que acreditar que eu estava liberta. Porque eu fiz um pacto com Deus. Eu cheguei em setembro e eu fiz um pacto com Deus, que a minha sede era tanta que eu falei com Deus: meu Deus, se tudo isso aí é verdade. Eu me lembro, eu cheguei numa reunião de terça-feira. Se tudo isso é verdade, então eu vou até o final do ano, todos os dias eu venho à tua casa, mas o Senhor me tira essa angústia, essa dor, esse sofrimento. E eu fui, e foi uma guerra, porque eu passei Natal e Ano Novo dentro da igreja, os meus pais não acreditavam naquilo, como que eu ia estar dentro da igreja nessas datas que para eles eram tão importantes.
Então daí eu cumpri esse voto de vir à igreja todos os dias e participar da reunião para ter a minha libertação. Até que eu ouvi o bispo falando assim: você, toda vez que eu chamo aqui na frente, vem aqui na frente, não acreditar que você está liberta, você nunca vai estar. Então foi aí que eu despertei e falei: não, então eu creio que eu estou liberta. E ali foi de setembro a dezembro, todos os dias indo, e daí eu continuei, obviamente, mas eu criei na minha libertação. Então eu já não manifestava mais. Bem no início, eu me entreguei desde o início. Eu tinha muita sede de viver, de conhecer a Deus. Tanto é que uma das vezes que eu estava com insônia, porque eu tinha muita insônia, eu não me lembro qual dos senhores que era, e falou assim: você que está aí com vontade de morrer, de matar, aquele jeito que vocês falam na oração do programa, assim, coloca um copo com água e faz uma oração. E eu não me lembro, eu chamava Deus de você, mas eu não me lembro de ter feito outra oração, a não ser essa. Se você existe, se apresenta para mim. E foi aí que eu bebi aquela água, aquele dia eu dormi, aquela noite eu dormi, e aí depois eu passei a vir me interessar pelas coisas que eram ditas na igreja, eu via mais as programações. Então ali eu despertei e Deus me chamou naquele dia. Então a partir dali a minha sede só aumentava, eu queria conhecer a Deus. Então para eu conhecer a Deus eu tinha que tirar toda aquela sujeira, e foi desse jeito que eu me entreguei. Então, depois de quanto tempo você teve o seu encontro com Deus? Em dezembro. Quando eu criei na minha libertação, eu me lembro até que foi depois da entrega de um sacrifício, porque o meu primeiro sacrifício foi para conhecer a Deus. Eu não queria mais nada, eu só queria conhecer a Deus. O primeiro sacrifício da Fogueira Santa foi conhecer a Deus. Sim. E foi nesse sacrifício que você teve seu encontro. Sim, e eu nem entendia o que era isso. O que era conhecer a Deus, né? Como que era isso? Eu não entendia, porque a minha fé era outro tipo. Antes, eu tinha fé em Deus, mas não sabia em que Deus era. E eu queria aquele que eu falei naquele dia, que se apresentasse para mim. Eu falei: se você existe, se apresenta para mim. Eu não tinha temor, eu não sabia nada das coisas de Deus. Então, naquele dia, dali para frente, eu só queria conhecer a Deus. Eu queria me libertar, obviamente, mas eu só poderia conhecer a Deus se eu me libertasse. E o batismo com o Espírito Santo? Em janeiro. Um mês depois? Sim. Aí eu me lembro, foi uma reunião do Bispo Romualdo, e foi tudo diferente. Foi tudo... Eu me batizei em dezembro, dia 27 de dezembro. Como dia 27, assim, foi antes do final do ano. Só que eu tive o meu encontro com Deus antes. Que foi na Fogueira Santa, se eu não me lembro muito bem, foi no dia 16, no dia 15. Que foi quando eu desci do altar. E aí eu falei: não, agora tá aqui. Entreguei minha vida no altar, deixei minha vida no altar, nunca tirei de lá. Amém. E faz quanto tempo que você está na presença de Deus? 12 anos. 12 anos. Tua libertação, o Anderson, levou quanto tempo? Bispo, 1 ano, exatamente. O que foi mais difícil, o que dificultou para levar esse tempo todo? Bispo, o envolvimento com as amizades. Eu era muito envolvido com as amizades erradas, então eu ficava meio assim. Quando eu vinha para a igreja, isso é interessante para falar para o senhor, eu escondia a Bíblia, porque eu passava no meio da malandragem, então eu colocava a Bíblia dentro das calças, né? Eu escondia com a camisa, porque para as pessoas não verem, para os amigos não verem, eu não tinha muita... visão espiritual, então eu escondia para não passar vergonha. Eu tinha vergonha de carregar a Bíblia debaixo do braço para ir à igreja. E aí, bispo, quando eu me libertei, parecia-se um negócio. Eu lembro como se fosse hoje. Foi assim, no sábado eu acabei sofrendo, junto com os amigos, uma chacina. Veio um grupo de extermínio para matar uns amigos que eram amigos muito próximos meu, era o meu cotidiano de vida. E naquele sábado, bispo, eu correndo, eu me lembro como hoje, correndo, fugindo das balas, eu só pensava nas palavras, porque eu ia muito na igreja, bispo, para agradar a minha mãe. A minha mãe é uma mulher de fé, então eu ia para agradar ela.
Então, quando eu correndo, eu lembrava das palavras que ela me falava, eu comecei a lembrar das pregações que o bispo fazia, e eu comecei a lembrar de tudo. Aí eu falei assim, meu Deus, e ali naquele momento, correndo, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, meu Deus, se o Senhor deixar eu sair dessa situação, eu vou te servir. Ali foi o meu... No dia seguinte, bispo, eu estava na igreja. No domingo, eu estava na igreja. No domingo, eu fui determinado. Aí a minha vida começou o processo de libertação meu foi muito rápido. Eu ali já me libertei. Tinha os mesmos conflitos que a minha esposa também teve na libertação, que era crer que eu estava liberto, bispo. Porque, assim, eu morava num morro, bispo. Eu morava num morro e, assim, o nosso convívio é com pessoas... O senhor sempre falou do testemunho do senhor e o meu testemunho eu me identifico muito com o senhor. Era semelhante, então, era o meu convívio ali. Então, o que aconteceu? Quando eu tomei a decisão de eu vou servir a Deus, aí eu comecei a frequentar o grupo jovem da igreja. Por quê? Porque eu não tinha outra forma. Porque eu morava naquele lugar. Por enquanto eu estava liberto, estava ali, queria sair daquela situação, mas eu continuava morando no morro. Então eu comecei a frequentar o grupo jovem. Então, naquela época eu não saía da igreja, bispo. Eu não saía da igreja, ficava muito ali. Teu encontro com Deus? O meu encontro com Deus, bispo, foi em uma madrugada. Fazendo um propósito de oração, de orar de madrugada. Então, aquela madrugada para mim foi marcante. Foi uma madrugada de novembro, daquele ano, do ano de 2000. E para mim aquilo, bispo, foi uma coisa assim... Quando eu terminei a minha oração, quando eu tive a certeza, bispo, que Deus era comigo mesmo, eu queria falar de Deus para todo mundo. Foi a primeira coisa que teve dentro de mim, foi falar para as pessoas de Jesus. Aí foi quando eu comecei a me entregar de corpo, alma e espírito para ajudar as pessoas no grupo jovem. Aí eu comecei realmente a fazer o trabalho ao contrário. Quando eu induzia as pessoas para ir para coisas erradas, eu passei... foi um giro de 360 graus, podemos dizer. Aí eu comecei a fazer a evangelização. Evangelizar, ir nas favelas, ir nas bocas de fumo, para poder evangelizar. Você já está há quanto tempo na presença de Deus? Bispo, são 16 anos. 16 anos. 16 anos. Então, fala sobre a fogueira santa na tua vida, Anderson. Bispo, minha primeira fogueira santa foi um salário mínimo. Metade de um salário mínimo. Eu me recordo como hoje eu tive que fazer lotação, bispo, para poder fazer. Fazia a lotação na época. Eu conseguia juntar R$130 na época, bispo. Foi exatamente R$130. Foi o meu primeiro sacrifício. Só que, na hora que eu coloquei o meu sacrifício, veio a resposta. Que eu queria começar a trabalhar. Então, veio o primeiro trabalho. Eu arrumei um trabalho. E nesse trabalho, bispo, Deus me abençoou em tudo. Eu comecei como office boy, né? E aí, naquele trabalho, eu desenvolvi. Eu fui crescendo como pessoa. Eu fui crescendo espiritualmente. A igreja, do ponto de vista, assim, me ajudou muito. Porque eu comecei a ter uma identidade, eu comecei a cuidar desse lado meu. Então, bispo, aí começou aquela situação mudar. Essa foi o primeiro sacrifício que eu fiz na igreja. Você está como ex-pastor há 4 anos. Sim, senhor. E mesmo como ex-pastor, você continua sacrificando? Bispo, sacrificamos todas as fogueiras santas. E assim, uma é maior que a outra. A gente já sacrificou carro, já sacrificamos joias, já sacrificamos uma importância. No domingo, ontem, a gente sacrificou uma importância de 130 mil. Então, a gente, bispo, não tem... eu vou usar essa palavra com o senhor. Nós não temos tempo ruim, bispo, para o altar. Por que a gente não tem esse tempo ruim, bispo? E é assim, eu faço a minha e ela faz a dela. Não tem esse negócio de juntar, não. É ela na fé dela e eu na minha fé. Por que a gente faz desse jeito? Porque a gente crê, bispo, que a fé ela é individual e ela tem uma fé, eu tenho outra fé. E Deus, bispo, nesse período, eu posso dizer para o senhor assim, olha, bispo, o que fez na minha vida é algo assim fantástico. Fantástico. Então, quais são as suas condições hoje? Bispo, hoje a gente eu tenho um apartamento avaliado em mais de R$1 milhão.
Nós temos uma laje na Paulista, avaliada em aproximadamente 10 milhões de reais. Nós temos... Uma laje, hein? Deus é grande. Bispo. Não, então, uma laje, para você ter ideia. Eu tô rindo porque imagine, minha amiga, meu amigo, se a sua laje, se a laje da sua casa valesse isso. O que é uma laje na Paulista, né? Eu tô lembrando das lajes aí na favela, nas favelas do Rio de Janeiro, né? Falou de laje, a gente que veio do lixão, a gente lembra logo das favelas, das lajes da favela. Então, uma laje de 10 milhões. Continua. Sim, nós temos um outro imóvel também, aproximadamente, que é a sede da clínica da minha esposa, avaliada em mais de 1 milhão. Nós temos uma empresa que a gente trabalha no ramo de auditoria e consultoria, né? A gente faz um trabalho para grandes empresas aqui no Brasil. A gente atende praticamente quase todos os estados da federação. Nós temos uma empresa de transporte, nós temos caminhões, né? Nós temos hoje 3 equipamentos completos, que é caminhão e carreta, dá mais ou menos R$1,5 milhão de reais, né? Cada. Temos vagas de cegonha. Assim, bispo, temos uma empresa de terceirização de portaria e limpeza, que a gente presta serviço em portaria, em limpeza. A minha esposa, ela tem a clínica dela, e todas essas empresas, bispos, assim, são empresas que hoje elas faturam bem, são empresas que Bem-sucedidas. Então, assim, nós estamos, bispo, por causa do sacrifício, e eu reconheço isso, andando na contramão da crise. Então, a nossa vida, ela está caminhando, cada fogueira santa é uma conquista nova, cada coisa que a gente faz, Deus honra a gente, e está muito diferente, bispo. Você está vendo, minha amiga, meu amigo? E durante essa semana, nós vamos trazer aqui no programa testemunhos de ex-pastores, testemunhos da Fogueira Santa de ex-pastores. Porque se tem alguém que teria que ter maus olhos para com o altar e para com essa fé sacrificial que nós manifestamos com toda a intensidade, com maior intensidade nessa campanha da Fogueira Santa, seria um ex-pastor, porque ele já trabalhou como pastor. Se houvesse algum engano, se houvesse alguma mentira, se houvesse alguma malícia, se houvesse outras intenções ou segundas intenções, se tem alguém que não participaria ou não sacrificaria na Fogueira Santa, seria um ex-pastor. É só você parar e pensar, porque ele já esteve conosco e ele já foi orientado. O Anderson, no tempo que ele era pastor, ele já foi orientado nas nossas reuniões como passar o espírito, como orientar as pessoas, como ensinar as pessoas a respeito da fé sacrificial. Então, se houvesse engano, o Anderson, que é um ex-pastor, ele seria o primeiro a não participar. Isso é para abrir os seus olhos com respeito à seriedade e à credibilidade do nosso trabalho, minha amiga, meu amigo. E a importância dessa fé, da prática dessa fé, da materialização dessa fé, da aplicação dessa fé, para que tomemos posse da vida que o Senhor Jesus quer. É a vontade dele, é o desejo dele, é o anseio dele. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está aqui o Anderson, que veio do lixão, hoje casado com uma médica, hoje bem-sucedido na sua vida familiar, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, bem-sucedido em tudo. Essa é a obra que o Espírito de Deus também vai fazer na sua vida.